Decidi amar a Deus acima de todas as coisas. A escravidão no Egito começou quando morreu a geração de um povo abençoado, escolhido e com uma promessa que Deus estava zelando para cumprir na vida deles. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família. Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aster. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já se encontrava no Egito. Ele havia sido vendido como escravo pelos irmãos, lembram? E aí aconteceu um reboliço e ele acabou sendo governador do Egito, e aí ele mandou buscar toda a sua família para morar com ele lá. Então, depois passaram muitos anos, morreram José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Toda aquela geração passou e vieram novas gerações. E os israelitas eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram aquele país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos de agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Eles estavam já sentindo, era quase como uma premonição do que futuramente poderia acontecer. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramessés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhe a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Era o que também me doeu o coração, era saber que quanto mais eles trabalhar forçado em coisas pesadas, diminuiu a alimentação deles. Eles estavam comendo mal, se alimentando mal e trabalhando muito. Isso foi de cortar o coração também. E aí, ainda vem mais uma maldade que eles faziam com o povo israelita. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que chamavam Sifrá e Puá, ele chamou elas e falou assim: olha, Sifrá e Puá, quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Olha que crueldade, né? Se for menina, deixa-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus, e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras do faraó: ah, rei, as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numerosos, cada vez mais forte. Visto que as parteiras, olha só, presta atenção,
Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhe que tivessem suas próprias famílias, porque elas viviam em função das hebreias. Elas não tinham vida própria, não tinham família, elas tinham que viver nessa função de fazer parto, ficar lá com os hebreus. Então, por causa disso, visto que Deus viu que elas temeram a ele concedeu essa bênção que elas tivessem suas próprias famílias. Então elas puderam se casar, ter um marido, ter seus próprios filhos, ter um lar, porque, olha só, isso é uma recompensa de quem põe em prática aquele versículo que diz: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Deus sempre recompensa quem colabora com ele. Seja, pois, um colaborador de Deus. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Jesus mesmo disse que qualquer que der, seja um copo de água fria a um de seus seguidores, por ser seguidor de Cristo, de maneira alguma ficará sem galardão. Receberá a recompensa por um copo de água fria que dá para um dos seus seguidores. Então, observe e aplique à sua vida uma coisa. Diante de uma situação, por mais estreita e embaraçosa que seja, escolha sempre o que agrada a Deus, o que honra a Deus. E tudo o que você fizer seja para Deus. O que você deixar de fazer seja por Deus. E de tudo isso Deus te recompensará. Tuas atitudes, teu mover, teu comportamento, teu testemunho tem o poder de alcançar almas, de levar pessoas ao reino dos céus. Então, eu tenho aqui mais um exemplo de como amar a Deus acima de todas as coisas. Então, para entender esse exemplo, nós vamos ler a história de que está em 2 Reis, capítulo 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Quer dizer, o Naamã tinha também o chefe dele. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que os cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure de lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Ele tomou aquilo como uma afronta, achou que o outro rei estava insultando ele, provocando ele. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgastes tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão,
sua pele será restaurada e você ficará purificado. Quer dizer, o Eliseu não foi pessoalmente, mandou um mensageiro para dizer para ele no Jordão. Então, com isso, Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber e me invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus e moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Então ele se sentiu humilhado. Então ele falou assim: não são os rios Abana e Fartá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos deram conselho e disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando eles apenas lhe diz para que lave e seja purificado. Uma coisa tão simples. Faça para ver o que acontece. Vamos ver. Assim, ele pegou aquele conselho e ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. E ele, pasme, foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então, Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. Naquele momento, o Naamã apenas reconheceu Deus. Ali foi um reconhecimento. E com esse reconhecimento, ele queria deixar um presente, as cargas de ouro, de prata, as roupas finas. Queria deixar como presente pela cura. E o profeta Eliseu respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou o presente. É como se ele estivesse dizendo: não fui eu que te curei, foi Deus quem te curou. Isso que eu tenho é um dom, isso não vende, é algo sagrado. Então, naquele instante, o Naamã falou assim: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve daqui 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor, verdadeiro Deus de Israel. Por quê? Naquele momento, sim, ele se converteu. Mas ele se converteu não foi por causa do milagre. Do milagre ele reconheceu Deus. E por causa do comportamento de Eliseu, da atitude de Eliseu, ele se converteu ao Senhor, entregou sua vida para viver para Deus. Então aí ele pediu com jeitinho assim para o Eliseu: mas o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu senhor, o rei lá vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Quer dizer, o rei era deficiente e precisava do comandante Naamã para lhe auxiliar, ajudar a ajoelhar. Então, que o Senhor me perdoe o teu servo por isso. Então, o Eliseu, ele entendeu aquilo, porque ele estava em função. Então, o Naamã, naquele momento, ele foi abençoado por o Eliseu. O Eliseu falou assim: vá em paz, eu entendo a sua situação. E para que ele queria a terra? Porque cada vez que ele fosse com o patrão dele, o outro rei, e o outro rei fosse adorar lá, e ele tinha que ajoelhar, o Naamã ia pegar um punhado daquela terra que ele estava levando, colocar embaixo do joelho como prova, ali seria uma prova de que ele estava se ajoelhando não ao rei, ao Deus do rei dele, mas ajoelhando ao rei de Israel, o verdadeiro Deus. Ali era uma prova da conversão dele. Levar aquela terra para pôr debaixo do seu joelho era uma prova de conversão, de arrependimento e de uma nova vida. Então, o Eliseu abençoou ele e falou: vá em paz. Então, isso é mais uma lição para a gente, com o seguinte: quando a gente tem alguma questão, rasga o seu coração, conte para Deus: ó Senhor, é por isso, é por causa disso.
Seja sincero com Deus, que Ele vai te entender. Deus é compreensivo e, além do mais, Deus, Ele é o único que entende as nossas intenções. Ele sabe todo o nosso coração, as intenções do nosso coração. Não temos que ter medo de nada, apenas ser sincero. Então, que você seja íntegro e ande em retidão, dê bom testemunho e ame a Deus acima de todas as coisas. Tá aí 2 exemplos, o das parteiras e do Eliseu, que deu prova de amar a Deus acima de todas as coisas, do Naamã também, e que a gente pegue como exemplo para servir a Deus da melhor forma, ser agradável a Deus, que nós possamos agradar a Deus, que é o que mais nos importa nessa vida. Amém.